Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A guerra na Ucrânia completou 5 meses e ainda é impossível prever até quando o conflito vai durar. A ofensiva militar da Rússia se mantém concentrada no leste e no sul do território vizinho. Mas o Kremlin sinalizou publicamente que pode ampliar seus objetivos. Falou pela primeira vez em livrar o povo ucraniano do governo do presidente Volodymyr Zelensky. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que os objetivos da operação militar especial, como eles chamam, vão além da região de Donbass, no leste da Ucrânia. A informação é de uma agência de notícias estatal russa. Lavrov disse ainda que as tropas russas vão avançar ainda mais se o Ocidente entregar armas de longo alcance a Kiev. Essa é a primeira vez que os russos admitem terem objetivos além da região separatista. O discurso russo sobre uma ação ainda mais intensa na Ucrânia surge em meio a novas promessas de apoio militar aos ucranianos por potências ocidentais. O país já começou a receber os primeiros tanques de guerra alemães, de um total de 30 prometidos em abril. A ajuda internacional à Ucrânia, no entanto, tem consequências que acirram ainda mais o conflito. Depois de negar, a Rússia assumiu hoje que atacou o porto de Odessa, na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse que os alvos da operação eram um navio de guerra ucraniano e um depósito de armas enviados pelos americanos. A informação foi divulgada por agências russas. O ataque do último fim de semana foi realizado um dia depois da Rússia assinar um acordo para garantir a segurança das exportações de grãos ucranianos. Os próprios ucranianos admitiram que o ataque não deixou muitos danos e que as operações de embarque dos grãos não seria prejudicada. Isso foi também o que disse o Kremlin hoje. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que o alvo do ataque de sábado foi a infraestrutura militar, então o depósito de armas, e que não foi atingido ali o terminal, onde os containers são carregados nos navios. Portanto, essa operação não seria prejudicada, de acordo com o governo russo. E em meio à tensão do conflito, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska receberam críticas depois da publicação de um ensaio fotográfico para a revista Vogue, no momento em que o país enfrenta uma guerra. A repercussão ganhou eco para os dois lados. Já não é de agora que analistas falam que alguns governos europeus já estão começando a se opor e enviar mais ajuda financeira e militar à Ucrânia por causa da guerra, principalmente no momento de crise para a Europa e também sem qualquer perspectiva de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então agora o que se fala nas redes sociais é que essas fotos podem até agravar esse cenário. Muitos questionaram onde é que estão os bilhões de euros e dólares enviados para a guerra, enquanto os dois estavam aí fazendo esse ensaio. Mas há também quem elogie, falar que esse ensaio fotográfico, na verdade, é uma construção de imagem aí do casal Zelensky, E Zelensky mesmo falou nessa entrevista que a imagem da Zelenska é uma imagem de poder, de resistência para as mulheres e crianças ucranianas. Na primeira parte desse episódio, vamos atualizar qual é o estágio da guerra na Ucrânia. Para isso, convidamos a Derla Cardoso, nossa editora de internacional aqui da CNN, minha amiga de longa data. Muito bem-vinda, Derla. Um prazer falar com você. Obrigada, Carol. Obrigada por esse convite. Realmente parceria de longa data. Vamos fazer esse balanço aqui desses meses de conflito. Estamos acompanhando destruição, sanções, mortes. A gente não sabe o que passa na cabeça de Vladimir Putin, nem o que passou, de fato, para ter início esse conflito, essa guerra. A questão que fica é: o que a Rússia conseguiu até agora, 5 meses depois do início dessa invasão? Pois é, Carol, a gente está com um pouco mais de 5 meses de guerra e o que a gente tem é o seguinte: uma Ucrânia que está parcialmente destruída, economicamente devastada por conta dessa guerra e perdeu parte do território para os russos. A gente tem a Rússia com a província de Luhansk praticamente toda dominada pelos russos, e ali ao lado a província de Donetsk, e as duas formam o chamado Donbass, que fica ali no leste da Ucrânia, que são as áreas onde há os separatistas pró-Rússia. Essa parte de Donetsk está parcialmente conquistada pelos russos e eles estão ali bombardeando constantemente essa região, essa parte que não está tomada, para tentar concluir toda a tomada do chamado Donbass. A gente tem um contexto hoje lá
de muito bombardeio, as cidades que ainda estão sob domínio ucraniano sendo muitíssimo bombardeadas, a população sofrendo, tentando fugir, não conseguindo. A gente tem todo aquele cenário de crise humanitária ali nessa região de Donetsk, que ainda está sob o poder ucraniano, mas que está sendo muito bombardeada pelos russos, Carol. A gente tem também no sul da Ucrânia, boa parte ali da região portuária do litoral sul ucraniano tomada pelos russos, e a Ucrânia, por outro lado, ainda domina uma parte do litoral ucraniano, ainda que pequena, mas eles ainda têm o domínio de Odessa, que é um porto extremamente importante ali no Mar Negro, e que eles ainda mantêm o domínio dessa região, muito embora a Rússia faça ataques. Eles lançam ataques de mísseis, tanto de aviões que estão posicionados no Mar Negro, quanto de navios ali no Mar Negro. Eles conseguem atacar à distância, mas ainda não dominam essa região. Resumo da história: eles conseguiram uma parte bastante importante do território ucraniano a leste e a sul e fracassaram ao tentar tomar a capital Kiev. Eles tentaram tomar no início da guerra, só para a gente lembrar o nosso ouvinte, mas desistiram dessa empreitada e focaram mais ao leste e ao sul. Até do ponto de vista militar, essa era uma estratégia já conhecida dos russos, que era dominar a área portuária para garantir o acesso russo ao território ucraniano, mas também impedir que a Ucrânia tivesse essa saída marítima. Agora, Derla, do ponto de vista da resistência ucraniana, temos aí um reforço no que se refere ao envio de armamentos, de sistemas de defesa. A Ucrânia está resistindo. Como, Derla? A Ucrânia tem conseguido desde o início, Carol, resistir sim a essa empreitada russa no território ucraniano. É claro, foi perdendo o território ao longo do tempo, conseguiu repelir os russos ali na região metropolitana de Kiev, e agora o que a gente vê é uma resistência que está sendo muito apoiada por justamente essas armas que você está falando, as armas modernas, cada vez mais modernas, que estão chegando via países europeus e também os Estados Unidos. Eu destaco aqui uma das principais armas que está agora em mãos do exército ucraniano, que são os chamados HIMARS, os lançadores modernos de foguete de médio alcance que os Estados Unidos enviou aos ucranianos. Na prática, o que acontece agora? Como os mísseis lançados, os foguetes lançados por esse sistema americano, eles alcançam até 80 quilômetros, o que a Ucrânia começa a fazer agora é atacar para dentro do território que a Rússia já dominou. Antes eles tinham um alcance muito curto e ficava uma batalha ali mais de frente, ali com o fronte mesmo russo. Agora eles conseguem avançar e atacar para dentro os russos. Eles conseguem, por exemplo, atingir depósitos de armas dos russos dentro do território que já está dominado por eles. Então, os analistas têm visto uma reação e até uma retomada muito importante de território dos ucranianos ali nessa parte do litoral. Destaco a cidade de Kherson, o que a Ucrânia tem feito lá. Eles têm lançado esses mísseis em pontes e infraestruturas para impedir que os russos passem com material bélico, que avancem de maneira militar por essas pontes. Ao mesmo tempo, é claro que eles não inviabilizam essas pontes de uma maneira que a ajuda humanitária deixe de entrar nessa cidade que está sendo dominada pelos russos, porque há uma questão humanitária ali também, Carol. Ao mesmo tempo, a Ucrânia se vê com essa dificuldade de retomar algumas cidades, como Kherson, que são cidades extremamente populosas. Kherson tem quase 300 mil habitantes. Esses habitantes, muitos, a grande maioria não conseguiu fugir e eles estão na cidade. Então, a Ucrânia também não pode lançar esses mísseis para dentro dessa cidade, porque eles não vão, é claro, atingir a própria população. Não é o que a Rússia faz, geralmente. A Rússia lança para dentro das cidades ucranianas, com gente ou não. Apesar da Rússia, é claro, sempre importante a gente dizer que a Rússia diz que não ataca civis, apenas alvos militares, mas a gente vê prédios residenciais, enfim, comunidades inteiras destruídas por ataques russos. Então, essas armas enviadas pelos Estados Unidos, esse sistema tem sido considerado uma reação importante dos ucranianos, que projetam, inclusive, que vão conseguir retomar algumas cidades até o fim do ano com a ajuda desse armamento. O que também ajuda, Carol, a desfocar um pouco os russos nessa guerra. Então, à medida que a Ucrânia vai também atacando muito o sul
e repelindo os russos de algumas áreas que eles já dominam, eles tiram um pouco do foco dos russos do leste e fazem eles voltar a atenção no sul, para que dessa maneira eles não terminem de conquistar ali a área de Donetsk que eles estão tentando tão ferrenhamente. Então, a reação, ela serve também para essa maneira de desfocar os russos para que eles também não consigam tão facilmente o objetivo deles. E, Derla, em paralelo às ações militares, sanções são aplicadas. Não só por parte dos países ocidentais contra a Rússia, mas também da Rússia contra os países ocidentais. Qual é o fôlego dessas sanções? Em que medida que a intensificação dessas sanções força o início de diálogos, de uma conversa de paz? Pois é, Carol, tão importante essa sua pergunta das sanções, porque tem uma questão também relacionada com o que a gente acabou de falar, que é: os ucranianos precisam demonstrar que eles conseguem reagir contra essa ofensiva russa para também continuar recebendo mais armamentos e para que o Ocidente, os países da Europa e também dos Estados Unidos, que eles continuem mantendo as sanções de pé. Então, os ucranianos precisam realmente mostrar que eles são capazes de reagir a essa ofensiva russa. E sobre diálogo de paz, hoje a gente não tem nenhuma perspectiva nesse momento de que as duas partes vão voltar à mesa de negociações. As conversas, elas estão paralisadas desde o início de abril, quando diálogos por um cessar-fogo mediados pela Turquia fracassaram. Essas conversas aconteciam em Istambul e elas fracassaram. Há alguns dias atrás, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que os Estados Unidos não têm se envolvido de nenhuma maneira nessa empreitada de conversas de paz. Então, o que a gente tem é um cenário totalmente sem diálogo, diferente do que a gente via no começo da guerra, quando as duas partes até chegaram a sentar várias vezes, negociarem cessar-fogo para que as pessoas saíssem de áreas de conflito. Então, realmente, o que a gente tem no quesito de negociação é algo muito vago e muito difícil que isso seja retomado nos próximos dias. Eu trago como um bom passo em relação aos dois países conversarem esse recente acordo que foi assinado entre as duas partes para a retomada da exportação de grãos. Além dessa empreitada, a gente não tem visto nenhuma outra em relação à questão de terminar a guerra em si. E assim vamos para o 6º mês de guerra. Derla, obrigada mais uma vez por atualizar para a gente a situação no leste europeu, e já fica aqui o convite para uma próxima conversa. Obrigada, Carol. Até a próxima. Até. Os novos capítulos da guerra na Ucrânia renovam as preocupações com os impactos do conflito no cenário internacional. Nos últimos dias, a Rússia voltou a retaliar o apoio europeu ao governo da Ucrânia, com a redução de 20% do fluxo de gás enviado pelo gasoduto Nord Stream 1, que abastece o continente. A União Europeia aprovou um plano de emergência para reduzir o consumo de gás. Os países concordaram com um corte de 15% entre agosto e março do ano que vem, período que inclui outono e inverno. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia era responsável por 40% do abastecimento de gás da Europa. Além da preocupação com o fornecimento de gás na Europa, a comunidade internacional também observa com atenção as tentativas de conter os efeitos da guerra na produção de alimentos. É grande a expectativa em torno do acordo que citamos no início desse episódio para garantir o escoamento de grãos da Ucrânia. Um aceno para o início de uma estabilidade na região e para garantir a segurança alimentar mundial. Na segunda parte desse episódio, falamos mais sobre essas sanções e os impactos econômicos e geopolíticos da guerra. Para isso, conversamos com o Tito Lívio. Ele é geógrafo, pesquisador, integrante do Grupo de Estudos sobre Rússia do Departamento de História da USP. Tito, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado aos espectadores da CNN. Espero contribuir para esse debate de um evento que ainda está em curso, né, e que diz muito respeito ao Brasil e ao mundo. Ainda em curso e ainda com sanções que deixam em pânico principalmente países da Europa. Rússia anunciando corte no fornecimento de gás.
Em que medida, Tito, esse anúncio desestabiliza essa unificação que acompanhamos na Europa no sentido de impor sanções a Moscou? Bom, Carol, a pergunta é muito importante, né? Porque remete à ideia de Moscou em explorar uma divisão dentro do continente europeu, se valendo da interdependência econômica entre esses dois blocos. Então, sabemos que muitos países da Europa dependem de não apenas do gás natural, mas também outros insumos energéticos e minerais, como petróleo, carvão, combustível nuclear, metais como aço, titânio. E esses países precisam desses insumos para garantir crescimento econômico, distribuição de renda, conforto para a população. E uma vez que esse fornecimento é comprometido, esses países ficam sem alternativas, ficam com poucos fornecedores capazes de preencher essa lacuna. E isso acaba se desdobrando em crescimento econômico negativo, né? Como o FMI acabou de anunciar, e os países do G7, da zona do euro, podem experimentar recessão e forte recessão econômica nesse ano e a partir do ano que vem. E quando mexe com a economia, a gente sabe o quanto isso desestabiliza também os ânimos, né, Tito? Inclusive, a gente destaca mais uma vez aqui a dependência da Europa do gás russo e também numa preocupação que surge nos Estados Unidos. Assim que esse anúncio foi feito, os Estados Unidos disseram que o maior medo virou realidade. Como é que os Estados Unidos podem ser afetados diante desse corte de fornecimento de gás na Europa? Olha, de fato, se formos pegar exclusivamente a dependência dos Estados Unidos, isso também pode valer para o Canadá e para a Grã-Bretanha, do petróleo e do gás russo, ela é baixa, né? Comparado, por exemplo, com países da União Europeia, Japão, Coreia do Sul. É cerca de 10, 12% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem da Rússia. O problema é que, uma vez que o fornecimento russo está comprometido, os Estados Unidos precisa preencher essa lacuna, oferecendo, aumentando a oferta desses insumos para o mercado europeu e para seus aliados no estrangeiro. Só que também os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo e de gás, né? Os Estados Unidos têm um déficit energético muito grande. E mesmo a produção interna, né, através do fracking, por exemplo, ele não é capaz de atender toda essa demanda, né? E a gente viu no primeiro trimestre de que o crescimento econômico dos Estados Unidos, né, ainda que a Rússia esteja longe de ser um dos principais parceiros econômicos de Washington, mas o crescimento foi negativo. Houve uma recessão, houve uma contração de 1,4% por conta da diminuição do consumo interno e o aumento dos preços das commodities e da matéria-prima. Isso são elementos que fazem com que os russos também pressionem o governo americano e os seus parceiros na Europa a mudar a abordagem e a sua política em relação ao apoio à Ucrânia nessa guerra. Além dos Estados Unidos, há um outro ator coadjuvante nesse conflito, Tito, que ganhou muito destaque nos últimos dias. Eu estou falando da Turquia, que mediou aquelas conversas entre Rússia e Ucrânia para garantir a exportação de grãos da Ucrânia. Qual que é o papel e o interesse da Turquia ao mediar essas negociações? A Turquia é um grande ator regional, né? E ela tem também as suas ambições geopolíticas enquanto ator no Oriente Médio, no Cáucaso e na Europa Oriental, né? Especialmente na Península Balcânica. Então, a gente está falando de um país de grandes dimensões, né? Quase 80 milhões de habitantes, uma das principais economias do G20, né? O grupo dos 20 países mais ricos industrializados do mundo, e ela busca ser um ator neutro nessa disputa, colocando-se como mediador entre as partes beligerantes. Isso pode valer tanto para a Rússia, tanto para a Ucrânia e até mesmo para a OTAN, mesmo a Turquia fazendo parte oficialmente da aliança. Ela é um aliado dos Estados Unidos de longa data. E o interesse turco é
se colocar como um ator geopolítico importante, mas, ao mesmo tempo, garantir o fornecimento de grãos e de alimentos para as suas necessidades também. A gente tem que lembrar que a Turquia ela tem o principal índice inflacionário do G20, né, superior até a da Argentina, por exemplo, até a da Rússia, uma inflação de 78%. Então, é de interesse dela manter esse fluxo internacional de alimentos e de grãos que, pelo fato da Rússia e Ucrânia serem grandes produtores e exportadores, cria uma relação de dependência com os países do Oriente Médio, do Norte da África e da África subsaariana, né? Então, a diminuição da oferta desses alimentos podem acabar criando graves casos de insegurança alimentar nessas regiões. Então, a Turquia ela acaba também buscando, com essas medidas, né, articuladas com as Nações Unidas, que validaram e até elogiaram o tratado, ela encontra uma maneira de tentar suprir essas necessidades e diminuir as deficiências que ela possui. E aí não é uma preocupação só da Turquia, né, Tito? O mundo vive um período de insegurança alimentar. Qual será o impacto dessa retomada da exportação de grãos da Ucrânia no cenário mundial? Ela pode acabar aliviando, sim, com a liberação do fluxo marítimo, né, da marinha mercante, mas mesmo assim ela não é suficiente porque você também tem as sanções aplicadas à Rússia, que também é um grande produtor exportador. Inclusive a Rússia ela tem uma produção e um superávit até superior à Ucrânia, né? Então a gente tem que olhar os dois países combinados. Tanto que esse anúncio desse acordo, ele vem praticamente num tempo histórico muito próximo às iniciativas dos Estados Unidos e da União Europeia de diminuir algumas sanções contra a Rússia relacionadas ao transporte de alimentos, ao comércio de alimentos, combustíveis e fertilizantes, porque são insumos estratégicos para fazer com que o agronegócio funcione, inclusive o agronegócio brasileiro. Se tivermos fertilizantes muito caros, assim como combustíveis para movimentar a nossa agricultura, que é largamente mecanizada, a gente pode ter um custo de produção muito elevado e o alimento acaba se tornando muito caro nos supermercados, né? O transporte, a estocagem, a produção. Então, essa liberação de carga da Ucrânia ajuda, mas ainda ela não é suficiente para resolver o problema. Além disso, tem que lembrar que não se sabe ao certo como será feita a liberação dessas cargas, né? Então, os russos acusam os ucranianos de estarem transportando armas, né? Usando o porto de Odessa para receber armas de outro país. E o acordo prevê uma fiscalização da marinha mercante. Mas quem vai fazer isso? É a marinha russa? Mas a marinha russa é um dos lados beligerantes. É a marinha turca? Mas a marinha turca também responde ao comando da OTAN em Bruxelas. Então não se sabe ao certo o quão robusto esse acordo vai ser e se ele realmente vai perdurar, né, para manter pelo menos essa gota de estabilidade e esperança no conflito. Então é um acordo muito frágil e onde qualquer fagulha pode fazer com que ele seja anulado e as hostilidades sejam retomadas. Esse é o ponto, né, Tito? A fragilidade desse acordo, dessas negociações. Para a gente encerrar, eu quero também olhar um pouquinho para o Brasil, Tito. A gente sabe da nossa dependência, por exemplo, dos fertilizantes russos. Mas qual que é o nosso grau de dependência no que se refere à produção de grãos ucraniana? A gente destaca, inclusive, que a questão da exportação dos grãos foi um dos temas abordados naquela conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo ele publicou nas redes sociais, no Twitter. Afinal, para o Brasil, qual que é o impacto da retomada dessas exportações? Bom, nesse sentido, a gente tem que primeiro salientar que, por questões até logísticas um tanto óbvias, o Brasil não é comprador, né, pelo menos não preferencialmente, do trigo e dos cereais de origem ucraniana e de origem russa. É muito mais fácil o Brasil comprar de países mais próximos, como a Argentina, Uruguai, até mesmo os Estados Unidos e o Canadá. Então não faria sentido, né, a gente ter um fluxo de grãos russos e ucranianos para os nossos portos. Ainda que pode acontecer de maneira pontual. Mas como Rússia e Ucrânia
eles são grandes produtores e exportadores, eles acabam influenciando nos preços mundiais nessa commodity. Então, a liberação novamente do comércio mundial desses produtos pode fazer com que os preços realmente estabilizem novamente, né? Ou seja, diminuindo a vulnerabilidade social que um alimento de primeira necessidade, como é o trigo ou o arroz, por exemplo, pode causar em diversas sociedades, ainda mais na sociedade brasileira, né, onde mais de 1/3 da população está com problemas de segurança alimentar, né? Inclusive, mais de 17 milhões estão com insegurança alimentar crônica, né? O Brasil está no mapa da fome. Então, tem uma importância muito grande da Presidência da República e o Itamaraty buscar iniciativas que tentem resolver esse conflito de maneira diplomática ou que, pelo menos, as suas consequências não sejam tão fortes, não sejam tão sentidas no resto do mundo, que depende do comércio desses insumos, alimentos e combustíveis altamente estratégicos para a nossa economia. Tito Lívio, mais uma vez, muito bom conversar com você e até uma próxima. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e nos vemos numa próxima. Até, Tito, obrigada. O Item Mais de hoje fica por aqui, também monitorando o que acontece no mundo. Na segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.